Questão 2 de Química, FUVEST 2014. O texto é engraçado. Menciona sobre ingredientes de uma sopa instantânea. E aí eu copiei aqui para você os ingredientes: tomate, sal, amido, óleo, emulsificante, conservante, flavorizante, corante e antioxidante. Até aqui o texto não me informa nada de útil. Porém ele fala que ao misturar o conteúdo da embalagem com água quente, poderia ocorrer a separação dos componentes X e Y da mistura, formando duas fases. E aí é importante você lembrar da química em que nós aprendemos que dois componentes não se misturam quando eles têm propriedades diferentes na química, semelhante dissolve semelhante. E nós temos apenas duas possibilidades na química que se resumem em polar e apolar. Moléculas polares entre si se dissolvem. Moléculas apolares entre si se dissolvem. Polar e apolar não se mistura, não se dissolve. É aquela propriedade famosa, semelhante, dissolve semelhante. E nesse caso, pelo jeito, a coisa não é nada semelhante, né? Já que pode formar duas fases. Na sua cabeça, duas fases, você já tem uma ideia. Na química, os exercícios e toda a teoria abrangendo esse conteúdo, você já sabe. Água e óleo é o exemplo mais clássico que nós temos e que pode ser feito em casa, de duas substâncias que não são semelhantes e não se misturam, formando duas fases. No caso aqui, nós temos justamente a água que o texto menciona e o óleo aqui presente. As outras substâncias apresentam propriedades, mas que poderiam dificultar a nossa questão se fôssemos nos aprofundar. E aqui, meus caros e queridos, eu tenho uma molécula que faz parte desses ingredientes. Então, primeiramente, eu já percebi que nas alternativas também existe água e óleo. E eu sei que essas duas coisas não se misturam. Agora, moléculas na química podem apresentar as duas características que nós especificamos lá em cima. Ela pode ter uma região em que existem átomos eletronegativos e carregados com carga. Nós chamamos esta região de cabeça polar, uma vez que apresenta átomos bem eletronegativos e carregados, inclusive. Enquanto que o resto da molécula, por apresentar vários carbonos e hidrogênios, seria a nossa cauda apolar. Essa característica é específica para moléculas anfifílicas. Ou seja, apresentam filia por duas coisas. Anfifílicas. Anfi, tanto faz, filia, gostar. Tanto faz, filia, gostar. Ela pode ser hidrofílica, gostar de água. Nome importante, hein? Hidrofílica. Mas também pode ser lipofílica, gostar de gordura. Esta molécula nós chamamos na química de emulsificante ou tensoativo, também é outro nome que aparece. Essas moléculas podem misturar duas coisas que a princípio não se misturariam, como é o caso da água e óleo. Então é importante você memorizar essas características das moléculas chamadas emulsificantes ou tensoativos. São moléculas que apresentam a cabeça polar e uma cauda apolar. Por terem as duas características, polar e apolar, nós chamamos ela de anfifílicas, ou seja, gostam de duas coisas. Gostam de água, hidrofílicas, gostam de gordura, lipofílicas. A cabeça interage com a água e a cauda interage com o óleo, o que permite que as coisas se misturem. Portanto, quem é Z? O Z é o nosso emulsificante.